Relato 1. Eu nunca imaginei que minha vida pudesse se transformar em um pesadelo vivo. Meu nome é Antônio, e até um ano atrás, eu era apenas mais um cara comum, vivendo uma vida tranquila em uma cidade pequena no interior. Mas tudo mudou quando me envolvi com algo que não deveria. Tudo começou quando herdei a casa do meu avô. Não era uma casa antiga, nem mal assombrada. Na verdade, era uma construção moderna, mas afastada o suficiente da cidade para garantir a paz e o silêncio que sempre desejei. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Na primeira noite, acordei com um som estranho, um sussurro vindo de algum lugar dentro da casa. Achei que fosse o vento, talvez uma janela mal fechada, mas quando me levantei para verificar, o sussurro parou. Voltei para a cama, convencido de que estava apenas imaginando coisas. As noites seguintes foram piores. O sussurro voltou, mais alto, mais próximo. Podia jurar que vinha do quarto ao lado do meu, mas sempre que eu investigava, não encontrava nada. Com o tempo, os sussurros começaram a formar palavras, frases desconexas que pareciam brotar das paredes, do chão, até do teto. Ele está aqui. Ela não pode ser salva. Você verá. O medo começou a se apoderar de mim. Eu não conseguia mais dormir, com o som dos sussurros ecoando na minha cabeça mesmo durante o dia. Comecei a me isolar, evitava os amigos, evitava a cidade. A casa, que antes parecia um refúgio, tornou-se uma prisão. Em uma noite particularmente silenciosa, os sussurros se tornaram gritos. Eu ouvia vozes, várias delas gritando em desespero, dor e raiva. Elas me acusavam de coisas que eu não tinha feito, ou que eu não me lembrava de ter feito. O terror tomou conta de mim, e pela primeira vez considerei fugir. Mas fugir para onde? A casa era minha, herança da minha família. Abandoná-la significava desistir de tudo que eu conhecia, e parte de mim ainda se agarrava à esperança de que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo, uma ilusão que passaria com o tempo. Eu estava errado. Certa noite, o sussurro não parou. Ele continuou, incessante, e dessa vez percebi que ele vinha de dentro de mim. Não era apenas um som que eu ouvia, era uma presença, uma entidade que se enraizara na minha mente, nas minhas veias, no meu próprio ser. Ela controlava meus pensamentos, minhas ações. Senti-me como uma marionete, movido por fios invisíveis, e a cada movimento, o sussurro se tornava mais forte. Os gritos começaram a se transformar em visões. Via rostos distorcidos nas sombras, corpos mutilados que se arrastavam pelo chão, fantasmas de pessoas que eu nunca conheci, mas que pareciam me conhecer bem demais. Eles me observavam, me julgavam, e eu sabia que, de alguma forma, eu estava condenado. Foi quando decidi procurar ajuda. Não fui a um padre, nem a um exorcista. Essas soluções pareciam clichês demais para a situação em que eu estava. Fui a uma velha senhora, uma curandeira que vivia nos limites da cidade, conhecida por sua sabedoria e, dizem, por seu envolvimento com o oculto. Ela me recebeu com um olhar penetrante, como se já soubesse o que eu estava passando. Sem dizer uma palavra, ela me guiou até uma sala escura, iluminada apenas por velas. Ali, ela realizou um ritual que eu não entendia, mas que me enchia de medo e esperança ao mesmo tempo. Ao final, ela me entregou um amuleto e disse para nunca tirá-lo. Isso não vai acabar com o mal que te persegue, ela disse, mas vai te proteger. Você deve descobrir a origem do sussurro. Apenas assim, poderá se libertar. Voltei para casa, agarrado ao amuleto como se minha vida dependesse disso. E de fato, dependia. Mas a proteção do amuleto foi efêmera. A entidade estava enfurecida por minha tentativa de expulsá-la, e as manifestações se tornaram ainda mais violentas. Acordava com arranhões no corpo, móveis se moviam sozinhos, e o sussurro agora era uma constante, uma presença opressiva que me esmagava. Foi então que fiz a única coisa que podia.
Investiguei a história da casa e da minha família. Vasculhei documentos antigos, conversei com vizinhos, com parentes distantes. Descobri que meu avô, antes de morrer, havia feito um pacto com algo inominável, algo que ele acreditava poder controlar, mas que acabou o destruindo. Ele havia vendido sua alma, e a dívida agora recaía sobre mim. O sussurro não era apenas uma entidade, era um eco da alma do meu avô, torturada, buscando libertação. E para libertá-lo, eu teria que fazer um sacrifício, mas não qualquer sacrifício. Teria que ser algo de valor, algo que representasse a última fagulha de humanidade em mim. Sem opções, fiz o que o sussurro exigia. Preparei um ritual, usando o amuleto da velha senhora como catalisador. Mas o sacrifício exigido era mais do que eu estava disposto a dar. A entidade queria minha alma, assim como havia tomado a de meu avô. Eu hesitei, e nesse momento de fraqueza, ela me possuiu. Não era mais eu quem controlava meu corpo. O sussurro tomou conta, e eu me vi forçado a realizar o sacrifício. Mas, em vez de minha alma, ele exigiu a alma de outro, e o único outro que restava era minha própria mãe. Fui até a casa dela naquela noite. Ela me recebeu com um sorriso caloroso, sem suspeitar do mal que eu trazia. As mãos tremiam enquanto preparava o ritual, mas eu não conseguia parar. O sussurro me empurrava, me comandava. Quando finalmente terminei, vi o horror nos olhos dela enquanto a vida se esvaía. Não havia dor, apenas uma terrível compreensão de que seu próprio filho a havia condenado. Quando tudo acabou, o sussurro se foi. A casa estava silenciosa, mas o preço havia sido alto demais. Eu havia perdido não apenas minha mãe, mas também minha própria alma. Agora, eu vago pela casa, uma sombra do que fui, assombrado pelo eco do sussurro que me levou à ruína. A liberdade que eu buscava não era para mim, mas para a entidade que agora estava livre. E eu, condenado, me tornei o novo sussurro, aprisionado para sempre na escuridão de minha própria mente, esperando o próximo tolo que ousar tomar posse desta maldita casa. Relato 2. Meu nome é Marcos, e minha vida acabou dentro de um lugar que jamais deveria existir. Trabalhei por anos como psiquiatra em uma instituição que prefiro não nomear, pois só de pensar nela, sinto arrepios que nunca me abandonam. Durante muito tempo, acreditei que estava ajudando pessoas, mas agora percebo que apenas contribuía para alimentar algo muito mais sombrio. O asilo em que trabalhava não era uma construção antiga ou degradada, era moderno, com paredes brancas e limpas, corredores largos e iluminados por lâmpadas fluorescentes. Tudo parecia normal à primeira vista, mas havia uma atmosfera pesada, uma energia que me fazia sentir como se estivesse sendo observado o tempo todo. Eu comecei a notar que os pacientes mais antigos eram os mais perturbados. Não havia um diagnóstico específico que explicasse a condição deles. Alguns haviam sido internados por razões banais, como insônia ou depressão leve, mas depois de algum tempo no asilo, tornaram-se completamente instáveis. Os médicos mais antigos evitavam falar sobre esses pacientes, e os prontuários deles estavam sempre incompletos, como se alguém estivesse tentando esconder algo. Eu era novo na equipe e ainda cheio de entusiasmo. Pensava que poderia fazer a diferença, mas estava apenas começando a entender o que se passava ali. Meu primeiro encontro com o verdadeiro horror aconteceu quando fui designado para cuidar de uma paciente chamada Helena. Helena era uma mulher de meia-idade, com longos cabelos escuros e olhos que pareciam vazios. Ela não falava, apenas ficava sentada em um canto do quarto, balançando-se para frente e para trás. Os enfermeiros me disseram que ela estava assim há anos e que ninguém conseguia fazê-la reagir. Mas algo nela me atraía, uma sensação de que havia algo mais profundo escondido naquele silêncio. Comecei a passar mais tempo com Helena, tentando quebrar a barreira que a isolava do mundo. Eu conversava com ela, lia livros em voz alta, tentava qualquer coisa que pudesse despertar uma reação. E então, um dia,
Ela finalmente falou. Foi apenas uma palavra, sussurrada de forma tão suave que quase não a ouvi. Perdão. Aquilo me perturbou. Quem ela estava pedindo perdão? E por quê? Continuei a insistir, e aos poucos, Helena começou a falar mais. Mas o que ela dizia não fazia sentido. Falava sobre um homem de olhos negros que a visitava todas as noites, que sussurrava segredos terríveis em seu ouvido. Ela dizia que ele controlava o asilo, que se alimentava do medo dos pacientes. No início, achei que eram delírios de uma mente perturbada, mas quanto mais eu ouvia, mais aquilo parecia real. Helena sabia coisas sobre outros pacientes, detalhes que ela não deveria conhecer. Descrevia eventos que aconteceram antes mesmo de ela ser internada, coisas que eu mesmo não sabia. Comecei a questionar minha própria sanidade. As coisas pioraram quando outros pacientes começaram a mencionar o homem de olhos negros. Não era uma história que Helena havia espalhado, pois ela mal falava com outros pacientes. No entanto, cada um deles tinha uma versão similar, sempre descrevendo um homem alto, magro, com olhos tão negros que pareciam absorver toda a luz ao seu redor. Os pacientes mais sensíveis começaram a apresentar feridas estranhas no corpo, cortes e arranhões que apareciam do nada. Os médicos não conseguiam explicar, e os pacientes alegavam que o homem estava os machucando enquanto dormiam. A tensão no asilo aumentava a cada dia, e o medo entre os pacientes se espalhava como uma praga. Foi quando eu comecei a ouvir os sussurros. No início, pensei que fosse minha imaginação, resultado de todo o estresse, mas os sussurros não paravam. Vinham à noite, quando eu estava sozinho em meu consultório, ou de madrugada, quando eu percorria os corredores em silêncio. Eram palavras desconexas, mas carregadas de uma malícia que fazia meu sangue gelar. Helena foi a primeira a morrer. Ela foi encontrada morta em sua cama, com os olhos abertos e uma expressão de terror congelada em seu rosto. Não havia sinais de violência, mas eu sabia que o homem havia levado sua alma, e ela não seria a última. Após a morte de Helena, os sussurros se tornaram mais intensos. Eles não apenas sussurravam, mas pareciam invadir minha mente, comandando-me, influenciando meus pensamentos. Comecei a ter pesadelos horríveis, onde eu estava preso no asilo, sem conseguir sair, enquanto o homem de olhos negros ria de mim. Não demorou para que eu começasse a ver coisas que desafiavam toda a lógica. Vi sombras se movendo nas paredes, portas que se fechavam sozinhas e reflexos no vidro que não pertenciam a ninguém que estivesse na sala. As lâmpadas piscavam sempre que eu passava por algum corredor, e o ar ficava pesado, difícil de respirar. A situação piorou quando outros pacientes começaram a morrer. As mortes eram sempre misteriosas, sem uma causa aparente, mas todos morriam com a mesma expressão de horror no rosto. Eu sabia que o homem de olhos negros estava ficando mais forte, alimentando-se das almas dos pacientes. Mas o que eu não sabia era porque eu ainda estava vivo. Foi quando recebi a visita de uma antiga funcionária do asilo, uma mulher chamada Marta. Ela havia trabalhado ali por décadas, mas se aposentara alguns anos antes de eu chegar. Marta me procurou em segredo, como se temesse ser seguida. Ela me contou a história que ninguém mais queria revelar. Segundo Marta, o asilo havia sido construído sobre um antigo terreno amaldiçoado. Há muito tempo, um culto satânico havia realizado rituais naquele local, oferecendo sacrifícios humanos em troca de poder. O líder do culto era conhecido como o Homem de Olhos Negros, um ser que havia feito um pacto com uma entidade infernal. Quando o culto foi desmantelado, ele foi enterrado vivo no local, mas seu espírito nunca foi realmente destruído. O asilo foi erguido diretamente sobre sua sepultura, e ele agora vagava pelos corredores, buscando almas para se vingar. Marta me avisou que eu estava em perigo, que o homem havia me escolhido como seu próximo alvo.
Eu precisava sair do asilo antes que fosse tarde demais, mas eu sabia que não poderia simplesmente ir embora. O mal que habitava aquele lugar precisava ser enfrentado. Decidi queimar os registros antigos, destruir qualquer vestígio da história do homem de olhos negros. Achei que se eu apagasse o passado, poderia enfraquecê-lo. Passei noites no arquivo do asilo, destruindo documentos, fotos, qualquer coisa que pudesse estar ligada ao culto. Mas quanto mais eu destruía, mais os sussurros aumentavam. Na noite em que terminei, os sussurros cessaram. Pensei que havia vencido, que finalmente estava livre, mas aquela calmaria era apenas o prelúdio do verdadeiro horror. Na madrugada fui acordado por um frio intenso, um frio que parecia penetrar até os ossos. Abri os olhos e vi o homem de olhos negros parado ao pé da minha cama, observando-me. Seus olhos eram como poços sem fundo, e eu senti que minha alma estava sendo sugada para dentro deles. Tentei me mover, mas estava paralisado. Ele se aproximou lentamente e eu ouvi sua voz, não um sussurro desta vez, mas um comando claro e inegável. Você pertence a mim. Senti uma dor lancinante em meu peito, como se meu coração estivesse sendo arrancado. Quis gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. A última coisa que vi antes de desmaiar foi o sorriso cruel em seu rosto. Quando acordei, estava em uma sala do asilo, acorrentado a uma cadeira. Meus colegas me observavam com uma mistura de pena e medo. Disseram que me encontraram delirando nos corredores, gritando que o homem estava vindo para todos nós. Eles achavam que eu havia perdido a sanidade, assim como tantos outros antes de mim. Hoje, estou trancado no mesmo asilo onde antes trabalhava. Os sussurros não me abandonaram, e sei que o homem de olhos negros está apenas esperando o momento certo para me levar. Tento alertar os outros, contar-lhes a verdade, mas ninguém acredita. Todos pensam que sou apenas mais um louco. Mas eu sei a verdade. Eu estou condenado, e este asilo é minha prisão eterna. E o pior de tudo é que sei que não estou sozinho. Muitos outros já caíram nas garras do homem, e muitos mais irão, porque ele está sempre lá, nas sombras, esperando para devorar mais uma alma. E agora, enquanto escrevo estas palavras, eu sei que ele está me observando. Ouço seus passos se aproximando, sinto sua presença fria ao meu lado. Não há mais para onde fugir. Ele vem me buscar, e quando o fizer, meu destino estará selado, assim como o de todos que ousarem entrar neste asilo. A morte seria um alívio agora, mas não é o que ele deseja. Ele quer minha alma, minha essência, para que possa continuar sua maldita existência. E quando ele me tomar, estarei para sempre preso aqui, com ele, vivendo eternamente em um pesadelo sem fim. Por isso, se um dia alguém encontrar este relato, por favor, destrua este lugar. Não deixe que mais ninguém caia na armadilha que é este asilo. Salve-se, antes que seja tarde demais, porque uma vez que você entre, nunca mais sairá, e os sussurros nunca pararão.